Olá, nós vamos continuar então a nossa aula a respeito dos direitos e garantias fundamentais, falando hoje a respeito ao direito de liberdade. O que nós vamos tratar nesse primeiro momento é sobre o inciso 8 do artigo 5º, que ele fala sobre a garantia da prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Essas entidades de internação, elas devem permitir que seja exercida a liberdade de crença. Nós vimos lá que nós temos a liberdade de crença, o direito de crença. Ela não precisa ter espaço para que eu possa ter cultos, mas que ela permita a liberdade de crença para ser exercida. Por exemplo, é muito comum nós observarmos em hospitais a presença de padres, de pastores, que se dirigem ao hospital para levar a fé aos pacientes, assim como em presídios e outros locais de internação, como Fundação Casa, como outros, onde as pessoas não têm possibilidade de exercer o direito à sua fé fora. Então, vão pessoas lá para dentro para poder exercer. Esse é o primeiro caso, então, o direito à liberdade da prestação de assistência religiosa. Depois, falando em liberdade, nós temos a liberdade de locomoção. Ela está prevista no inciso 15, também do artigo 5º. E ela diz respeito ao direito de ir e vir, de entrar, sair do país em tempo de paz. Segundo esse inciso, ninguém pode ser impedido de se locomover em tempo de paz. Todavia, nós não podemos esquecer que, excepcionalmente, podemos ter essa liberdade restringida. Por quê? Por eventuais situações graves, como, por exemplo, o estado de sítio. O estado de sítio é um regime chamado regime de exceção. Se for, ele é decretado pelo presidente da República e, em sendo decretado, eu até posso, temporariamente, perder esse direito de locomoção. Também nós não podemos esquecer que alguns países, em função do Covid-19, eles estão tirando a liberdade de ir e vir dos integrantes. E alguns deles sob pena de prisão. Quer dizer, a pessoa não pode sair da casa dela. Se ela sair da casa dela e for pega na rua, ela pode, inclusive, ser presa. Alguns deles estavam usando, inclusive, drone para mandar a pessoa para casa. No Brasil, prefeitos e governadores também estão restringindo a liberdade de ir e vir. Isso vai de encontro ao artigo 5º do inciso 15 da Constituição Federal. Entretanto, recentemente, o ministro Marco Aurélio decidiu na ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de número 6341, o que ela tinha por objeto? Ela tinha por objeto declarar a inconstitucionalidade da medida provisória 926/2020. E ele decidiu, então, Marco Aurélio, que os governadores e os prefeitos, eles têm poderes para restringir a locomoção em estados e municípios. Então, não é um ato só do presidente da República. O governador pode e o prefeito pode. Por quê? Porque eu estou numa situação diferente, que é a questão do Covid. Observa-se que nem todo direito fundamental é absoluto. Muitas vezes precisam ser restringidos por uma causa maior ou até mais nobre. É o caso atual das restrições que nós estamos sofrendo em razão do coronavírus. As medidas, elas tentam fazer o quê? Elas tentam frear a proliferação do vírus, evitando contágio entre um número maior de pessoas. Então é lógico, se eu conseguir manter as pessoas dentro de suas casas, eu não vou ter tanto contato. Não tendo tanto contato, a tendência é isto ir se dissipando. E aí é óbvio que daqui a pouco eu saio para a rua com toda a cautela, todo o cuidado, mas não mais com a condição que nós estamos enfrentando agora. A segunda situação também, que é para evitar um mal maior, e por isso que estão sendo feitas essas determinações por prefeitos e governadores, é porque se todos pegarem de uma vez, nós não temos uma aparelhagem, um equipamento. Nós não temos, como país nenhum tinha, para poder atender todos de uma vez. Então, isto supera o próprio artigo 5º da Constituição, dentro dos direitos e garantias fundamentais. Também aproveitamos para analisar que não são raras as vezes que existem conflitos entre direitos fundamentais. Um direito conflitando com o outro. Todavia, nesses casos, o que deve se observar? O custo-benefício e a necessidade das medidas tomadas.
é impossível restringir momentaneamente um direito, é possível restringir momentaneamente um direito para evitar um dano maior. Então, para evitar um mal maior, eu restringo um direito agora. E com isto, eu não tenho uma situação, às vezes, de uma calamidade até pública. Outra liberdade que nós não podemos esquecer de ver é a liberdade de informação. Tal liberdade, ela compreende o direito de informar, de se informar e de ser informado. Ao tratar da liberdade de informação, nós percebemos que a Constituição se preocupou com tal liberdade em vários incisos. Nós vamos tratar de cada um deles. O primeiro inciso a ser tratado é o inciso 14 do artigo 5º. Ele assegura acesso à informação. Para quê? Para poder informar, mas, por outro lado, ele resguarda o sigilo da fonte, quando necessário para a profissão. Esse inciso ele é muito utilizado por jornalistas. Os jornalistas, para poderem exercer sua profissão, eles precisam conseguir informações. E, às vezes, para conseguir essas informações, se eles não mantiverem o sigilo da fonte, as pessoas não passam mais a informação para eles. Então, por isso, eu tenho o sigilo da informação, ou o sigilo da fonte, mais o direito de informar. Vamos analisar os direitos. Primeiro direito, o direito de informar. Nós vimos que são 3. O primeiro deles, direito de informar. Direito de informar é a liberdade que tem o jornalismo do país de transmitir informações para as pessoas, sem qualquer censura do Estado. O Estado não pode censurar as informações. A imprensa tem liberdade de informar. Esse é o direito de informar. E o Estado não pode censurar. O segundo direito é o direito de se informar. Aí é o direito do indivíduo que ele tem de poder pesquisar informações, inclusive por meio de certidões, que nós já tratamos em sala. Então, nós vimos, pelo direito de certidão, que eu tenho direito a buscar certidões, desde que haja interesse. Só não posso fazer isso se forem situações sigilosas. Depois eu tenho o terceiro direito, que é o direito de ser informado. É o direito que têm os indivíduos de receberem informações, inclusive do setor público. O direito de qualquer pessoa física ou jurídica de ser informado, ele foi regulado pela Lei de Acesso à Informação, a Lei de número 12.527/2011. Essa lei, que representou uma grande conquista, também é muito utilizada por jornalistas em busca de informações para transmitir aos indivíduos. Com tal direito, nós conseguimos atrelar o direito de petição e o habeas data. Direito de petição e habeas data são remédios que nós já tratamos em aulas anteriores. Ainda nessa mesma toada, vamos observar o parágrafo 1º do artigo 220. O artigo 220, ele também trata sobre a manifestação do pensamento, a liberdade de informação. E o parágrafo 1º, ele determina que nenhuma lei pode constituir embaraço à liberdade de informação jornalística. Então, o 220 também é atrelado ao artigo 5º, falando sobre a liberdade de prestar a informação. Mais uma vez, a informação jornalística. Uma outra liberdade, liberdade de reunião e associação. Eles são modos de liberdade de expressão coletiva. Elas se encontram no artigo 5º, incisos 16, 17 e 21 da Constituição. Apesar de serem direitos individuais, são de expressão coletiva, porque pressupõe uma pluralidade de pessoas que possam vir a exercer. Então, por isso, eles são vistos dessa forma. Liberdade de reunião. O que é liberdade de reunião? Liberdade de reunião, nós podemos dizer que é o agrupamento de pessoas organizadas em caráter transitório, com uma determinada finalidade. A referida liberdade, ela pode ser exercida, inclusive, para efetivar um protesto sobre um ideal. Todavia, existem algumas limitações para que o direito de reunião seja exercido. Onde nós podemos exercer esse direito de reunião? Em qualquer lugar, até no meio da rua.
Mas nós não podemos esquecer que durante muito tempo, qualquer tipo de protesto por um ideal, muitas vezes a pessoa era considerada subversiva, baderneira, e chegava até a sofrer penas duras. Né? Nós vemos aí tantas coisas que são passadas, inclusive a parte histórica. Então, esta liberdade de reunião, ela não era preservada porque nós não tínhamos o principal, que é a democracia que temos hoje. Para que o direito de reunião seja exercido, devem ser cumpridas algumas limitações que elas são benéficas para a própria sociedade. Quais são essas limitações? Primeira coisa, a reunião deve ser pacífica. Então, eu não posso ter uma reunião que não seja pacífica. Não pode ter violência. Justamente para quê? Com o intuito de evitar um tumulto. Outra limitação é não permitir a participação de qualquer espécie de arma. Cabe ressaltar que não precisa ser uma arma de fogo, eu posso ter uma arma branca, eu posso ter qualquer espécie de situação que seja considerada uma arma porque possa vir a ferir alguém. Então, nesse caso, eu também não posso ter o emprego de arma. O local utilizado, ele pode ser um local público, como praças, avenidas. Contudo, eu não posso bloquear o trânsito em geral. Não vamos esquecer que era extremamente comum nós observarmos, por exemplo, aquela marcha que é feita todo ano, chamada Marcha para Jesus. Aquela vai pelo caminho, vai bloqueando o trânsito. Mas aquilo, o que tem de característica? É pacífica, ela não emprega violência, obviamente, e ela tem uma coisa: as autoridades são avisadas antes, então o trânsito é desviado. Não é incomum você ver reuniões no Campo de Marte, na Avenida Paulista, em vários locais públicos. Mas nós temos mais condições. Qual é a condição? Esse evento não pode frustrar outro que já estava designado para aquele local. E eu também não posso ter grupos diferentes no mesmo local. Nós tivemos aí um tempo em que nós tínhamos 2 partidos disputando locais para poder falar a respeito das suas ideias. Não podiam estar no mesmo lugar. Um era num lugar, outro era no outro. Por quê? Porque eu tenho que evitar justamente o conflito ou o tumulto. O direito de reunião ele não precisa de autorização. O Estado não precisa autorizar. Porém, a Constituição fala, deve haver prévio aviso às autoridades competentes. Por que prévio aviso? Avisa as autoridades, primeiro, para evitar 2 reuniões de cunhos conflitantes, para ver se no lugar já não tem outra. E aí, nesse caso, ela não permite. E para que ela possa disponibilizar policiamento, acionar a Companhia de Engenharia de Tráfego, bem como disponibilizar, quando necessário, dependendo da reunião e do tempo que leva, banheiro químico. Então, tudo isso precisa estar avisado primeiro, por isso é o prévio aviso, não para autorizar, mas para ela poder se armar de condições até para o bem-estar daqueles que vão estar em reunião. Uma próxima situação é a liberdade de associação. Já a liberdade de associação, ela possui caráter permanente. A reunião não, é temporário. A de associação, ela tem caráter permanente. O que é uma associação? Na verdade, é uma organização lícita que resulta da reunião legal de pessoas. Elas podem ou não ter personalidade jurídica. E o que ela tem em comum? O objetivo é comum e, principalmente, ela não tem fins lucrativos. Também, para a associação, eu não posso ter caráter paramilitar. O que é caráter paramilitar? São grupos de cidadãos que são fardados e armados. Contudo, eles não pertencem às forças militares. Geralmente, eles atuam de forma violenta e defendem propósitos políticos, filosóficos, religiosos. Exemplos clássicos que nós temos são as Farc, lá na Colômbia, que é uma guerrilha revolucionária. O que ela faz? Lá ela tenta implantar o socialismo. Então, por isso muita gente fala, vou viajar pela Colômbia, mas não vou de carro pelas estradas, porque eu tenho medo das Farc. Então, a Farc é uma situação, uma organização paramilitar. Tivemos também, existiu até 2005, o IRA, que era o Exército Republicano Irlandês.
O que ele queria? Separar a Irlanda do Reino Unido. Ele também era desta maneira. Em 2005, ele foi extinto. Aí nós temos a outra liberdade, que é a liberdade de profissão. Essa está prevista no inciso 13 do artigo 5º. A liberdade de profissão é um direito individual. Qualquer pessoa tem o direito de escolher a sua profissão, conforme suas vocações. Todavia, o inciso 13 da Constituição, no artigo 5º, ele diz o seguinte, que cabe à lei regular a situação. Por quê? Ele é um artigo de eficácia contida. Então, a Constituição permite que o legislador ordinário regule as condições para o trabalho, ofício ou profissão. Vamos pensar na nossa profissão do advogado. O advogado, ele se forma bacharel em ciências jurídicas e sociais. Para ele poder ser advogado, ele precisa fazer o exame de ordem. E este exame depende do cumprimento da lei infraconstitucional. O que a lei determinar é o que vai ser cumprido. Então, essa é a liberdade de profissão. Eu tenho a liberdade de profissão, mas como a norma é de eficácia contida, ela permite que o legislador ordinário trate a respeito. Depois, direito à segurança. No inciso 36, nós encontramos a segurança jurídica, quando diz que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, eu tenho previsão desde a Constituição de 34. Na verdade, só não tive na de 37. Por quê? Porque a Constituição de 37, ela era conhecida como Constituição Polaca, porque ela foi inspirada num modelo semifascista polonês. E o que ela fez? Ela tirou o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, coisa julgada. Nós bem lembramos que todas as vezes que eu tiver uma nova Constituição, ela pode começar do zero. Então, se hoje eu tiver uma nova Constituição, eu também posso não ter direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Mas, voltando à questão dessas situações, o direito à segurança jurídica. Quando a Constituição diz que a lei não prejudicará, o que ela diz respeito? Ela diz respeito à questão da lei nova. Então, uma lei nova que vier não pode retroagir para prejudicar um direito adquirido. O que é o direito adquirido? Aquele direito já conquistado conforme a lei vigente. Outra coisa que a lei nova não pode fazer é retroagir para quê? Para tirar um ato jurídico perfeito ou para alterar em prejuízo um ato jurídico perfeito. Quando o ato é perfeito? Quando eu tenho agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. E este ato foi cumprido conforme a lei vigente. Por exemplo, um ato, casamento, contratos, eu já cumpri conforme a lei. Então, não tem sentido uma lei nova vir e tirar esse direito que eu conquistei pelo ato que eu pratiquei. E a coisa julgada. Falamos em coisa julgada quando eu tenho a decisão da qual não caiba mais recurso. A Constituição Federal, ela determina o princípio da segurança jurídica. Entretanto, ela não conceitua, e ela menciona direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Só que ela faz o seguinte, ela não conceitua para mim o que é ato jurídico perfeito, o que é direito adquirido e o que é coisa julgada. Quem vai conceituar é a LINDB, no artigo 6º e nos seus parágrafos. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, é ela que vem e me dá as situações para que eu possa saber o que são. E já vem lá desde a Lei de Introdução. Depois, a inviolabilidade de domicílio. Essa está prevista no inciso 11 da Constituição. Ela determina que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode ingressar na casa sem o consentimento do morador. Só que existem algumas exceções. Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Isso a qualquer hora do dia ou da noite.
Por outro lado, também se admite o ingresso se houver determinação judicial. Nesse caso, somente durante o dia. E, obviamente, eu preciso, para ter a determinação judicial, eu preciso de mandado. A situação mais importante agora é definir o que é domicílio. Para que nós possamos definir domicílio, eu não vou buscar o Código Civil, eu vou buscar o Código Penal. E aí eu vou buscar o artigo 150, parágrafos 4º e 5º do Código Penal. O parágrafo 4º, ele determina que casa, o que é casa. E o parágrafo 5º determina o que não é casa. Assim, tem-se por domicílio, se eu parar para observar, eu percebo que domicílio é o quê? É o lugar onde a pessoa vive ou trabalha, mas que não seja aberto ao público. Então, é domicílio, lugar onde a pessoa vive e trabalha, mas que não seja aberto ao público. Então, é isso que nós vamos ver. Estamos falando, eu estou passando para vocês os artigos, os incisos e as leis. No horário da aula, no sistema da própria faculdade, da Sociedade Guarulhense de Educação, da FIU do Unesp, nós vamos trabalhar em conjunto, agora nessa época de coronavírus, e vamos trabalhar com a lei. Então, na hora da aula, vocês já separem a lei, que pela sala virtual nós vamos trabalhar com cada uma. Agora eu só estou falando, para não perder tempo de ficar olhando com vocês a lei. Mas depois nós vamos ver na hora da aula. Próximo tema é a inviolabilidade das comunicações pessoais. Conforme o inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Já começa. Para eu ter, então, essa questão, a questão vai ser interceptação telefônica. Só investigação criminal ou instrução processual penal. Sem ser isso, a Constituição não admite. Nós temos que entender que é protegido pelo inciso a correspondência recebida em casa, qualquer uma delas, incluídas as contas para pagar, as cartas, os avisos bancários e os próprios telegramas, no tempo em que telegrama chegava em casa. Nos dados, nós entendemos os extratos bancários, os sites que são utilizados para a compra de produto online, as ligações telefônicas. Aí nós temos a Lei 12.965 de 14, que é chamada Marco Civil na Internet. Separem a lei também. No artigo 10. Esse artigo 10, ele determina que a guarda e disponibilização dos registros de conexão de internet, dados pessoais, conteúdo, comunicação privada, devem atender à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. A dúvida até esse marco civil na internet era, será que um e-mail, será que o que eu tenho no computador é também considerado, previsto no artigo 5º, com essa inviolabilidade? Essa lei veio resolver. Então, ele tem que atender à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Novamente, não é um direito absoluto. Por quê? Porque algumas pessoas, elas não têm essa inviolabilidade. Quem são? Primeiro são os presos. Os presos têm suas correspondências devassadas. Tá? A lei de execução penal admite, mas todas as correspondências são abertas. E aí entregue para os presos. Outro caso, os falidos. A partir do momento que decreta a falência, na própria sentença é encaminhado para o correio, dizendo que a empresa faliu. Desse momento em diante, todas as correspondências vão para a mão do administrador, que abre e vê. Se for relativo à massa falida, ele retém com ele. Se for relativo ao falido, a própria pessoa do falido, porque quando uma empresa tem a falência decretada, os sócios são considerados falidos. Ricos, porém, falido. Não é que ele perde o bem, não é que o bem dele será pego, mas ele é considerado falido, na própria sentença já fala. Inviolabilidade de comunicação telefônica. Escuta telefônica não é admitida pela Constituição. Quando eu tenho a escuta telefônica? Quando um dos comunicadores sabe que a conversa está sendo captada e o outro não. Aí é óbvio, eu sei que está sendo gravada, eu vou falar tudo o que me interessa,
para que a outra pessoa diga aquilo que me interessa em resposta. Então, esta Constituição não admite. A interceptação telefônica. Na interceptação telefônica, os dois comunicadores não têm conhecimento que a conversa está sendo gravada. É o que, via de regra, nós vemos na televisão, onde os interlocutores falam normal e abertamente, porque eles não imaginam que a conversa está sendo gravada. Eles dizem tudo o que interessa para eles, e o que interessa muitas vezes para a investigação criminal e ação processual penal. A interceptação ela é autorizada, mas eu também preciso de determinação judicial. Ela só serve para investigação criminal ou instrução processual penal. E a lei que trata é a 9296 de 96. Nós vamos parar aqui este vídeo e no próximo vídeo continuaremos com o direito da igualdade, para que o vídeo não fique muito pesado. Até o próximo.